Vamos falar sobre a saída do Haddad do governo Lula, tá? Que é uma coisa que muita gente não está prestando atenção, mas que vai acontecer inevitavelmente, na pior das hipóteses, em abril do ano que vem. Mas pode acontecer muito antes do que isso. Tem quem diga que o Haddad está querendo sair já. Ele já está desconfortável com o governo, não conseguiu fazer nada de decente no governo, está sendo só atacado, sabe que o ano que vem vai ser brabeira na economia e ele não quer ter esse pepino nas mãos, ele não quer descascar esse abacaxi ano que vem. Ele teme que isso afete a popularidade dele, então ele quer sair agora do governo já. E o problema para todos nós brasileiros é o seguinte: o Haddad é uma bosta, então deveria ser a comemoração, motivo de comemoração para todos nós o Haddad sair do Ministério da Economia. O problema é que quem é que o Lula vai botar no lugar do Haddad? Quem vai ser o maluco, comedor de cocô no café da manhã, que vai aceitar o cargo de ministro da Economia num ano que todo mundo sabe que vai ser uma bosta, vai explodir a recessão, vai explodir o endividamento, vai ter um monte de problema e não tem nada. Por mais que seja o cara mais inteligente do mundo, não tem nada que o cara consiga fazer no ano de 2026. Por quê? Porque vai haver uma pressão enorme por gastos por conta da eleição. A economia está uma bagunça, a situação do país está trágica, a inflação está explodindo e vai piorar muito. A tendência é piorar muito em 2026. A mais provável é que entre algum cupincha do Lula ainda muito pior do que o Haddad agora, né? Então tá aqui, ó. O Haddad é o fiel escudeiro do Lula. Quando o Lula precisou de alguém para ser o candidato lá em 2018, o Haddad encarou a parada. Não conseguiu ir a lugar nenhum, é um cara que não tem luz própria, que não tem... É um poste igual a Dilma, e pior, é um poste com a luz apagada, um poste queimado, né? E agora já estão circulando boatos sobre a saída do Haddad. Veja, isso não deveria ser surpresa para ninguém, porque o Haddad já deixou claro que vai se candidatar em 2026, e para se candidatar ele precisa se desincompatibilizar do cargo de ministro até abril, até início de abril, iníciozinho de abril, tá? Então, ou seja, a gente está falando de janeiro, fevereiro, março e acabou. Abril vai ser uns diazinhos de abril ali, ele vai ter que sair. Aliás, a mesma coisa vale para o Tarcísio de Freitas e outros tantos que pretendem se candidatar ano que vem, né? Então o Haddad vai ter que sair. Agora, o que estão falando por aqui é que meio que já está um clima de despedida lá no governo. Aqui, ó. Fracasso do programa Desenrola expõe a tragédia da política econômica de Lula e Haddad, e o Haddad está se sentindo desconfortável. Recentemente teve uma entrevista dele em que ele falou que prepara seu desembarque do governo Lula com sentimento de missão cumprida. O que o Lula encomendou, eu entreguei. O que o Cláudio Dantas lembra muito bem aqui, que foi um monte de impostos, né? Imposto e mais imposto e mais imposto e mais imposto, e que não foi suficiente, ainda entregou um arcabouço que não serve para porra nenhuma, um calabouço fiscal que não protege nada, a dívida brasileira explodindo e mais gasto e mais imposto, ou seja, realmente ele entregou o que o Lula encomendou. O problema foi a encomenda do Lula, que era uma bosta, né? Um ponto que o pessoal chama atenção é o programa Desenrola, que foi criado para diminuir o endividamento da população. Qual que era a ideia do Lula e de muitos economistas do governo, né? Era a ideia de que a população brasileira está consumindo pouco porque está todo mundo endividado. Então vamos fazer um Desenrola para diminuir o endividamento das pessoas e pronto, olha que maneira. Né, lançado em junho de 2023, tinha como objetivo angariar apoio social à gestão petista. Na ocasião, o endividamento das famílias brasileiras chegava a 78,5%. 78% dos brasileiros tem algum papagaio voando por aí, né? Esse número representava um patamar historicamente alto e a inadimplência era uma preocupação significativa. Após 10 meses, o programa chegou ao fim, beneficiando 15 milhões de pessoas com a renegociação de 53 bilhões em dívida. Eis que chegamos a novembro de 2025 com 79,5% das famílias endividadas. Ele resolveu nada. A pessoa saber lidar com dinheiro é muito mais importante do que ganhar dinheiro, propriamente dito, para ela ter dinheiro no final. Eu falo sempre para o pessoal o seguinte: imagina a seguinte experiência, se a gente pegasse o dinheiro do mundo inteiro hoje, somasse e dividisse em partes iguais para cada pessoa, o sonho comunista. Desse dinheiro, a mesma quantidade de dinheiro para todo mundo, mas assim, sem mudar as regras do jogo. As regras continuam as atuais, só que agora todo mundo é igualmente rico. Meu amigo, em 6 meses teria desigualdade do mesmo jeito, voltaria a desigualdade da mesma forma. Por quê? Porque o pessoal ia perder dinheiro muito rápido, as pessoas que não sabem lidar com dinheiro iam perder dinheiro muito rápido, e as pessoas que sabem lidar com dinheiro iam acumular dinheiro muito rápido. Então, ou seja, não ia adiantar nada, você dividir o dinheiro igualmente, o sonho dos comunistas ia resolver zero coisas.
E digo mais, muito provavelmente, com algumas exceções, evidentemente, as pessoas que seriam as ricas e as pessoas que seriam as pobres são as mesmas pessoas que são ricas hoje e são pobres hoje. Ou seja, não ia mudar nada. A pessoa que é rica, ela sabe lidar com dinheiro. Geralmente é isso que faz com que ela seja rica, muito mais do que ela ganhar muito ou ter algum golpe de sorte na vida. E a pessoa que é pobre porque não sabe lidar com dinheiro. E mesmo que ganhe uma fortuna, desperdiça a porra toda no tigrinho e não vai chegar a lugar nenhum. A verdade, a dura verdade é essa. Essa ideia de que você vai pagar a dívida da pessoa, a pessoa faz de novo, faz outra dívida. A questão é a educação financeira, a pessoa ter a capacidade de funcionar no nível de renda que ela tem. Né? Eu reconheço como um desafio isso, é difícil pra caramba, meu amigo. Mas enfim, esse é o ponto, né? E os inadimplentes aumentaram. Ou seja, no final das contas, o desenrola piorou a situação, porque as pessoas pagaram as dívidas antigas e criaram novas dívidas. Então continua com os mesmos vícios de gastar mais do que ganha que tinham antes e ainda mais dívidas do mesmo jeito, né? Ou seja, resolveu problema nenhum no final das contas. E ainda encareceu o empréstimo, né? A taxa das blusinhas destruiu a popularidade do Lula, né? Fila de espera do INSS. Bom, tem um monte de tragédias que ele coloca aqui. O fato é que o Haddad está querendo sair do governo Lula. Parece que, como eu falei para vocês, ele vai ter que sair até abril. Em abril ele tem que sair. Mas antes disso, ele já está querendo sair antes disso, justamente porque qual é o temor dele? O temor dele é que o governo Lula vai naufragar no que vem e ele não quer ficar associado. Todo mundo está saindo do governo Lula por conta disso, né? O Haddad não tem como fazer isso, mas a verdade é a seguinte aqui, ó. Com saída do Haddad no horizonte, a equipe econômica já começa a pedir emprego na Faria Lima. O pessoal que trabalha com Haddad já está todo mundo imprimindo currículo. Sabe? Já trabalharam em empresa que está prestes para fechar? Eu já tive uma experiência dessa, né? O dia inteiro, todo mundo preocupado em fazer currículo, mandar currículo, né? Ah, e o trabalho da empresa? Depois a gente faz, pô. Vai quebrar mesmo, né? Vai estar todo mundo desempregado mesmo, né? Vamos procurar emprego, a coisa mais importante a fazer, né? Daqui a menos de 5 meses, Haddad deve deixar o Ministério da Fazenda. E aí que tá, menos de 5 meses seria abril do ano que vem, né? Mas a questão tem gente dizendo que vai ser antes disso. Para ser candidato a um cargo majoritário em São Paulo, ou como ele quer, coordenar a campanha de Lula à reeleição. Beleza. Daí a pressa de alguns, menos um integrante da equipe econômica já circulou pela Faria Lima pedindo emprego. É um bom toque nisso daí, né? Sinal que alguém está sabendo que pode sair antes desse tipo de coisa. O Haddad quer pirar fora, quer pular fora dessa história. E aí, como é que a saída do Haddad vai impactar o governo em 2026? A verdade é a seguinte, a tragédia já está feita, tá? Mesmo, é o que eu falei para vocês, mesmo que coloquem agora o Einstein da economia, vamos botar o cara mais fuderoso, o Satoshi Nakamoto vai ser o ministro da economia no Brasil. Não vai dar jeito, né? Nessa altura o desastre já tá encomendado, vai ter desastre ano que vem, né? Aqui, ó, já se especula no Palácio do Planalto quem deverá substituir o ministro da Fazenda, o Haddad, quando ele sair do cargo. Ainda não se sabe o nome do ministro, se o ministro vai estar nas células eleitorais, se vai ser candidato ao governo de São Paulo, ou a senador, ou alguma outra coisa. E quem ficaria no lugar do Haddad? Estão falando sobre o Dário Durigan, que é um secretário lá do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, secretário do Tesouro, ou seja, são pessoas próximas ao Haddad que ficariam como um cargo técnico e coisa e tal. E aí que eu falo para vocês, esse que é o problema, porque o Haddad é uma bosta. Mas o governo Lula não tem ninguém melhor, cara. Vai botar aqui o Mercadante no plano cruzado, cara. Cara, não é possível, bicho. Vai chamar a Dilma. Você quer ver? O Lula vai chamar a Dilma, vai chamar a Dilma para ser ministro da Economia, né? Os dois representariam uma continuidade do trabalho, né? Estaremos em ano de eleição e existe por isso a possibilidade do Planalto agradar algum aliado político. Nesse caso, o cargo pode ser preenchido por alguém de fora. E dependendo do nome, isso pode criar algum tipo de desconforto junto ao mercado financeiro. Ou seja, eles já estão prevendo que não só o Lula vai botar alguém no Ministério da Economia, que não vai ser um cara competente como o Haddad, olha só, competente relativamente, então é o que eu estou falando para vocês. O Haddad é uma porta, é um idiota, é um poste sem luz. Mas, acredite, tem gente muito pior do que o Haddad no governo Lula, tá? A começar pelo próprio Lula. O cenário de 2026 deve ser marcado pela polarização e Lula está inclinado a carregar nas tintas vermelhas na reta final do seu mandato. Já pensou? Boulos como ministro da Economia? Meu amigo, se preparem, meu amigo. É o que eu falo para vocês. Vai ser uma complicação, cara. Eu vou te falar uma coisa. Tamo fudido, cara. Quem mandou o pessoal fazer o L? Cara, fizeram o L, bicho, aí. Agora vai ser isso. Eu não sei quem vai ser o novo ministro da Economia, mas vai ser uma bomba, cara. Tenho certeza disso.
Quem substituirá o Haddad? Veja os cotados pelo mercado se o ministro trocar de cargo na eleição. Não, a gente vai trocar de cargo, a gente já sabe disso. Aí estão falando aqui do Dário Durigan e do Rogério Seron. Os nomes meio que seria, né, mamão com açúcar ali, no picolé de chuchu e coisa e tal. Se for esses caras, menos mal, é o que eu falo para vocês, assim, não são brilhantes, não são pessoas que o pessoal gosta, mas a verdade é a seguinte, né, é o padrão Haddad. O padrão Haddad é o melhor que a gente pode esperar nesse momento, né. Parece que os economistas só falam nos dois nomes. Estão ferrados, cara, não vai ser isso. O Lula sempre surpreende para pior, cara. Vai ser alguém, vai ser um Flávio Dino da vida. O pessoal aqui, ajuste fiscal só em 2027, ou seja, foda-se a economia, gasta dinheiro, pisa mesmo no acelerador, vamos torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, foda-se. É aquilo que eu falei para vocês, pro Lula faz sentido. Se ele ganhar a eleição, ele vai ter uma bomba em 2027. Mas ele já ganhou a eleição, ele já está eleito. Se ele não ganhar a eleição, beleza, ele não ganhou a eleição, deixou uma bomba pro próximo presidente. Pronto, ganhou dos dois jeitos, né? Enfim, essa é a situação. Eu vou te falar uma coisa, cara, a gente tá fudido, cara. Torcer pro Haddad continuar. Essa é a situação que a gente tá no final das contas. O pior é que diz a Gazeta do Povo, o delírio do Fernando Haddad de dizer que fez que o equilíbrio fiscal foi atendido. Não, porque o Brasil está em equilíbrio fiscal. Em que planeta que esse cara tá, bicho? Qual é o chá de cogumelo que ele tá fumando? Porque, putz grila, cara, só com delírio mesmo para achar isso, né? Não tem nenhuma lógica achar que o Banco Central, que o equilíbrio fiscal está acontecendo no Brasil, né? A oposição vai convocar o Haddad também para explicar o rombo bilionário nos Correios. Pode se preparar, cara, não vai ter correção dos Correios ano que vem, não. Vai continuar torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, porque foda-se. Não tô nem aí, né? Outra coisa que dizem que o Haddad está muito preocupado é com a questão do Banco Master, tá? Porque o pessoal que está falando aqui, né, tá dizendo, olha só, sem recursos para a campanha no próximo ano, o Haddad vendeu a alma para Faria Lima. Na verdade é pior do que isso, tá? O Haddad não queria a liquidação do Banco Master, né? Porque, de novo, ele prefere varrer o problema para debaixo do tapete e deixar para o próximo presidente. Só que a liquidação aconteceu e não tem alternativa. E o pior é isso que eu falo para você, ninguém falou ainda do tamanho do buraco. Tá todo mundo falando ainda de 40 bilhões, que é o buraco do Banco Master, antes da falência do Banco Master. Depois, cara, toda empresa, quando o pessoal abre o capô, que vai olhar mesmo o que tem ali de buraco, o buraco é sempre maior do que eles estão dizendo, cara. Qual será o tamanho do buraco do Banco Master? Eu acho que o Haddad tá preocupado pra caralho com isso. Não é à toa que ele tá falando em sair, tá falando o tempo todo de sair, de pular fora, e ele deve se preocupar com isso mesmo. A situação do ministro da Fazenda daqui pra frente tende a piorar muito. Só não vai piorar mais do que a situação para nós, brasileiros.